Bom dia, mais uma palavra do dia. Aqui novamente Moisés no canal Moisés o Levita, nessa plataforma do YouTube. E hoje o tema será as preocupações da vida. Um servo de Deus, ele tem que ter preocupação na sua vida? É o que nós vamos meditar. Nós vamos abrir agora a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6 e versículo de número 25. Amém? Então Jesus disse, portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo em seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações e basta a cada dia o seu próprio mal. Olha aqui, Jesus ele foi categórico dizendo que a vida do cristão, a vida do crente, nós não devemos nos preocupar com o dia do amanhã. E a gente vê que um dos pontos que mais tem abalado os cristãos é essa ansiedade, né? Às vezes é a correria do dia a dia, os afazeres, os boletos para se pagarem, as contas. Então fica aquela correria maluca sobre as preocupações da vida. E quando nós temos a confiança em Deus, a confiança que tudo vai dar certo, quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, Deus ele faz a gente fazer conforme a sua vontade. Sempre quando nós acordamos de manhã e pedimos direção a Deus, nós pedimos: Deus, direciona a minha vida, o que eu devo fazer, como eu vou fazer para pagar as minhas contas. O Senhor sabe de tudo. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. Então, quando a gente já coloca a nossa confiança em Deus, quando a gente coloca todas as coisas nas mãos dele, tudo vai bem, tudo dá certo. Porque Deus ele chega na hora certa. Deus ele não se atrasa em seus propósitos. O que ele tem que fazer na minha vida ou na sua vida, ele vai fazer na hora certa, na hora exata. Então essas preocupações da vida, nós devemos lançar fora esse medo, essa ansiedade que estraga a nossa comunhão com Deus. Porque nós sabemos que a dúvida ela é pecado perante Deus. Então não podemos duvidar do que Deus pode fazer. Ele pode usar empresários para arrumar um emprego, ele pode usar pessoas para ajudar um servo de Deus, como nós vemos em muitos exemplos. Tem muitos exemplos de homens de Deus que contam, né, como eles já foram abençoados, colocando o propósito de Deus em tudo que eles iriam fazer. Primeiramente, eles buscavam a Deus primeiro.
E Deus ele falou aqui, que é um dos versículos mais importantes dessa passagem, né? Que está aqui, ó, no 33, 6, 33, ó. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, quando a gente está com uma vida centrada em fazer a vontade do Pai, em ganhar as almas e fazer a vontade dele, tudo vai bem para conosco. Amém? Agora vamos em Filipenses 4:6. Glória a Deus. Livro de Filipenses, capítulo de número 4 e versículo de número 6. Olha só que maravilha. Aqui, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, ó. Então ele fala que é na oração, Paulo, né, para a igreja de Filipos. Ó, pela oração e súplicas e com ação de graças, agradecendo a Deus em tudo. Apresente seus pedidos a Deus. É murmurando? Não, é pedindo. Fala, Senhor, o Senhor é conhecedor de todas as coisas. O Senhor sabe do que eu preciso. Só que na nossa oração a gente também tem que falar com uma oração com propósito. Uma oração com sentido. Falar o que realmente você quer para Deus, né? O que você está necessitando, o que você está precisando. E é claro, se você estiver fazendo a vontade de Deus perfeitamente, nos moldes aonde você não está pecando, aonde você está colocando a sua vida na direção do Pai, é claro que tudo vai bem com você e Deus vai atender os seus pedidos. Mas Ele vai dar tudo na hora certa, né? Porque Deus ele é bom, né? Nós somos ruins, sendo ruins, a gente não sabe dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, quando Ele falou também que daria o Espírito Santo para nós. Então é uma comunicação muito forte nessa relação entre o filho e o pai, né? Sobre essas preocupações da vida. Ó, eu vou contar uma experiência esse mês que passou. Eu estava preocupado com algumas contas e foi me aparecendo uns serviços de EVA, né? Que eu faço decoração escolar. Quando eu fui ver todas as minhas contas, eu tinha conseguido pagar todas as minhas contas de abril. Isso não é a mão de Deus? É a mão de Deus e eu estava tranquilo. Eu não estava ansioso. Aí depois teve uma professora que pediu para eu dar aula no grupo. Aí depois teve outra professora que pediu para eu dar aula numa escola aqui do município. E quando eu acabei de ver, deu para pagar todas as minhas contas. E graças a Deus, quem fez isso? Foi o Espírito Santo de Deus, foi a presença de Jesus. Então, como está aqui, para que nós não venhamos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. A gente tem que apresentar os nossos pedidos a Deus, não duvidando, né, porque nós temos que ter uma fé viva em Deus, e Deus ele faz a vontade dele em nós. Amém? Agora vamos em 1 Pedro, capítulo 5 e versículo de número 7. Amém? Olha aqui, ó. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não é verdade? Para que andar ansioso? Para que andar preocupado com essa vida? Deus é Deus, irmãos, né? Foi como falou ali, ele alimenta até os passarinhos, os lírios do campo, os animais. Você acha que ele deixaria um ser humano na mão, né? Tantos países aí em guerra, bomba para todo lado, tem pessoas que não tem nem comida, e às vezes a gente tem o nosso lar abençoado, a gente tem a comidinha de cada dia que a família
pela misericórdia de Deus, a gente se junta e consegue comer o melhor dessa terra. E tudo isso é bênção. E a gente muitas das vezes ainda murmura, porque o ser humano é ruim, né? Agora Deus, ele é bom. Deus, ele tem a benignidade. E a bênção que ele tem para dar para mim e para você está reservado, né? A gente tem que ficar tranquilo. A gente tem que deixar Deus trabalhar em nós e não a gente querer trabalhar em Deus. A gente não pode usar Deus. Deus é que tem que nos usar. Amém, meus irmãos? Agora vamos em Mateus 10, 29. Voltando. Mateus 10, 29. Olha aqui, ó. Vamos ver. Mateus 10, 29. Olha aqui, ó. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Tá vendo? Glória a Deus. A gente vale muito mais que os animais, meus irmãos. E a gente é um ser racional. É um ser que pensa. Deus, ele, como a gente sabe discernir entre o bem e o mal, depois da concepção, né, de Adão e Eva, do pecado original, a gente tem a mente de Deus, a gente sabe discernir entre o bem e o mal. E melhor que nós, como criaturas, se aceitarmos o Filho do Deus vivo, ele anda com nós e fala conosco, e nos guia através do Espírito Santo. Então tudo vai bem para conosco. E a gente é mais abençoado que os animais. E se ele alimenta os animais que são irracionais, quanto mais a nós que temos racionalidade, meus irmãos. Que ele nos dá a direção de como fazer o trabalho, de como a gente se vira. E muitas das vezes ele nos surpreende. Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam, como está em Hebreus 11, que falam que Deus é galardoador daqueles que o buscam, amém? Então a gente vê que com Deus é só bênção. Glória a Deus. Agora vamos no livro de Salmos, capítulo 147, e versículo de número 9. 147, 9, ó. Aqui, ó, ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Tá vendo? Se ele alimenta, irmãos, os animais, como é que ele não vai alimentar a gente? Olha aqui a roupinha que a gente tem, ó. É baratinha, mas é limpinha. A gente tem um calçado. A gente anda estiado, toma banho. Tem um barbeador para passar aqui embaixo. Tá, um perfuminho. E não tá bom, né? A gente não pode colocar a nossa confiança nas riquezas, nessas coisas perecíveis. A gente precisa delas, mas a gente não pode colocar o nosso coração nas coisas materiais, porque daí nós estamos trocando Deus, de adorar a Deus, para adorar as riquezas. Amém, meus irmãos? E agora vamos para o último versículo, né? Que é livro de Salmos, capítulo número 39, versículo 5. Amém? Aí para finalizar, ó, para a gente ver como o homem é falível e como a gente só tem um pouquinho de tempo nessa terra, ó. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. Olha só, Deus, ele deu os dias o comprimento de um palmo, certo? A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. E é verdade, irmãos. Ó, eu tô com 42 anos, 4 décadas. Parece que foi ontem que eu tinha 10 anos. Eu tenho 10 anos do Moisés, de 1 a 10 anos. Eu tenho uma outra década que é do Moisés dos 20 ao 30. E depois eu tenho Moisés dos 30 aos 40. E parece que foi ontem. Parece que foi 4 dias. Fazer esses 4 décadas em 4 dias. E parece que foi ontem. Então a gente tem que saber que o que? Essa terra tudo é passageiro.
E é como eu sempre falo, no nosso caixão, irmãos, a gente lá não tem gaveta. Você não vai colocar dinheiro, você não vai colocar Rolex, não vai dar para você colocar um carro dentro do teu caixão e vai ficar para os outros. Tudo que está aqui nessa terra vai ficar para outros. Olha, essa minha roupa, essa casa aqui com todos esses móveis, outra pessoa vai tomar conta. E por quê? Porque na vida é assim. Então a gente não pode colocar certeza nas coisas materiais. Tá bom, meus irmãos? Aqui é o canal Moisés o Levita. Trouxemos aqui essa passagem. Hoje foi um vídeo bem curtinho, mas nós falamos sobre as preocupações da vida. Tá bom? Você que não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, dê uma curtida, ou like ou um dislike. Faça os seus comentários também, que é muito importante, e ative o sininho para receber as novas notificações de vídeo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.